Então, hoje nós vamos começar a nossa quarta aula de climatologia ecológica, que vai ser sobre a interação da radiação solar com a atmosfera terrestre. Então, a gente tem, chegando no topo da atmosfera, um fluxo total de energia solar que equivale a aproximadamente 1.400 watts por metro quadrado, ou 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. E o que acontece quando essa radiação ela entra na atmosfera? Então, quando essa radiação ela entra na atmosfera, ela sofre atenuações dentro da atmosfera. E essas atenuações elas podem ser devido à reflexão, ao espalhamento ou à absorção dessa radiação pelos constituintes atmosféricos, pelos gases que estão na nossa atmosfera, por partículas em suspensão, os aerossóis, e por nuvens. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente percebe essa radiação solar chegando no topo, parte dela sendo refletida e saindo do planeta, parte sendo absorvida pelos gases, pelo vapor d'água na atmosfera, e parte que vai sofrer um processo de espalhamento. Então, ela vai ser espalhada para diversas direções, Uma pequena parte dessa radiação, apenas cerca de 19% dessa radiação, consegue chegar até a superfície terrestre sem sofrer nenhum tipo de atenuação ao atravessar a atmosfera. Quando isso acontece, essa radiação é chamada de direta. Então, é uma radiação solar que não sofreu nenhuma interferência da atmosfera. Todo outro tipo de radiação que sofre algum tipo de interferência da atmosfera e chega na superfície terrestre, a gente chama de radiação difusa. Então aqui, como eu comentei, radiação direta é aquela que atinge o solo sem interagir com a atmosfera, e a difusa atinge o solo após sofrer algum processo de difusão atmosférica. Então, e a atmosfera, ela interage com a radiação de diferentes formas, que depende basicamente do comprimento de onda dessa radiação. Então, desse lado, a gente tem os comprimentos de ondas curtas e os comprimentos de ondas longas. Então, a radiação solar são as ondas curtas, então são essa radiação amarela, E a radiação terrestre são as ondas longas, são as setas vermelhas. Então, vamos pensar aqui, do 100% da radiação solar que entra na atmosfera, a gente tem aproximadamente 30% que sai do planeta porque foi refletido pelas superfícies. E isso envolve tanto a superfície terrestre como os próprios constituintes atmosféricos, a própria atmosfera. Então, a gente tem 23% absorvido dentro da atmosfera e 47% que é absorvido pela superfície terrestre. Então, o planeta ele absorve essa radiação solar, se aquece e passa a emitir radiação de ondas longas, especialmente no infravermelho. Esse infravermelho, pouca radiação, cerca de 5% desse infravermelho emitido, vai direto para fora do planeta, é perdido para o espaço. A maioria interage fortemente com a atmosfera. Então, a gente tem boa parte dos constituintes atmosféricos, e depois eu vou explicar cada um deles, o que eles interagem, com que comprimento de onda eles interagem. Eles absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície e reemitem em ambas as direções, tanto para fora do planeta como em direção à superfície terrestre. E é isso que a gente chama de efeito estufa. Então, se a gente não tivesse a atmosfera gerando esse efeito estufa, a nossa temperatura seria cerca de 33 graus menor do que o que é hoje. Então, o efeito estufa ele é importantíssimo para a manutenção da vida como a gente conhece no planeta. O que a gente vê como problemático é a intensificação do efeito estufa, mas o efeito estufa em si é um fenômeno natural. Outro tipo de perda também na radiação infravermelha ocorre por meio de calor sensível e calor latente. O calor sensível é aquela troca de calor entre dois objetos de diferentes temperaturas. Então, se a superfície terrestre estiver mais aquecida do que a atmosfera, vai ter um fluxo de calor sensível na direção da superfície para a atmosfera. Já o fluxo de calor latente é aquele fluxo de calor que ele é liberado
ou absorvido quando há quando há mudanças de fase entre a água. Então, se a água for evaporada ou se ela for condensada, a gente vai ter esses fluxos de calor latente. E no decorrer do curso eu vou entrar com mais detalhes nesses exemplos. Mas agora vamos focar aqui no impacto, né, da atmosfera nessa radiação que está passando por ela. Então, um fator muito importante é o espalhamento. O que é o espalhamento? O espalhamento, ele é um processo físico que ele age como se fosse uma obstrução das ondas eletromagnéticas. Então, a onda eletromagnética vindo da radiação solar, por exemplo, ela vai bater uma partícula. E aí, dependendo do tamanho da partícula que ela está batendo, ela vai ter diferentes tipos de espalhamento. Então, o espalhamento ele depende muito da relação do tamanho da partícula em suspensão, do gás em suspensão na atmosfera e o comprimento de onda que está encostando nessa partícula. Então, se a partícula for bem pequenininha, ou seja, for muito menor que o comprimento de onda incidente, a gente vai ter o espalhamento dado pela teoria de Rayleigh. E esse é o espalhamento que ocorre pelas moléculas de ar. Agora, se o raio da partícula for aproximadamente do mesmo tamanho do comprimento de onda incidente, ou for uma partícula muito maior, a gente vai ter o espalhamento dado pela teoria de Mie, que são os casos dos aerossóis e das nuvens. Então, eu vou explicar melhor, né, cada um desses tipos de espalhamento. Então, só aqui a figura já dá uma boa indicação. Quando a gente tem o espalhamento Rayleigh, a gente tem a radiação sendo espalhada nos dois sentidos de forma igual, tanto para frente do movimento como para trás do movimento. Mas quando é um espalhamento do tipo Mie, o que a gente percebe é que essa radiação é espalhada bem mais para frente do movimento do que nessa parte da retaguarda. Quanto maior for a partícula, mais radiação vai ser espalhada para frente do que para trás. Mas eu vou mostrar isso melhor nos próximos slides. Então aqui, ó, é mais um exemplo. Quando o ar, né, ele está mais limpo, então o espalhamento ele vai ocorrer principalmente pelas moléculas do ar. E como as moléculas do ar são muito pequenas, a gente vai ter o tipo de espalhamento Rayleigh. Agora, se a gente tiver uma atmosfera muito poluída, com poeira, ou então com muitas nuvens, a gente vai ter um tipo de espalhamento Mie, quando a maior parte da radiação é espalhada em direção à superfície terrestre. O que a gente tem em suspensão na atmosfera? A gente tem diferentes partículas, né, de diferentes tamanhos. Então, a gente pode ter partículas de 1 micrômetro, de 20 micrômetros, de 100 micrômetros, por exemplo, partículas bem pequenininhas como esporos de fungos, pólen, e partículas maiores, né, como fragmentos de folhas. Aqui a gente tem um exemplo de partículas de aerossol emitidas por queimadas. E aqui é sal marinho. Tudo isso vai estar em suspensão na atmosfera. Então, o primeiro espalhamento, que é aquele da teoria de Rayleigh, a gente chama de espalhamento molecular ou espalhamento Rayleigh. Então, quando a partícula ela é menor que o comprimento de onda, o espalhamento é considerado isotrópico, ou seja, é um espalhamento simétrico em relação à direção da onda incidente. Então, significa que ele é espalhado na mesma direção da onda, né, se a onda está vindo, né, nesse sentido, ele vai ser espalhado isotropicamente no mesmo sentido, na mesma direção da onda e na parte de trás. E que tipo de moléculas geram esse tipo de espalhamento? Os gases constituintes da atmosfera. E quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser esse espalhamento Rayleigh. Então, esse tipo de espalhamento, ele explica a cor azul do céu. Por quê? O Sol ele emite em diversos comprimentos de onda, mas o máximo dele está no visível. E o visível ele vai, né, do violeta até o vermelho. O violeta azul são os menores comprimentos de onda. O vermelho
dentro do visível são os maiores comprimentos de onda. Então, o que o espalhamento Rayleigh faz? Ele espalha com mais eficiência os menores comprimentos de onda. Então, ele espalha com muita eficiência a luz violeta e a luz azul. Então, a partir daí a gente poderia pensar, então se a gente tem um azul, né, mais espalhado, a gente vai ver, né, mais o azul no céu. Por que a gente não vê mais o violeta? Vou explicar mais lá na frente. Outra curiosidade também é o seguinte, que a gente vê, né, durante o dia o céu azul, mas no nascer e no pôr do sol a gente vê o céu vermelho, avermelhado. E esse comportamento também é explicado pelo espalhamento Rayleigh. Então, inicialmente, a gente olha para o céu e vê o céu azul, né? Como eu já expliquei, a luz violeta ela vai ser mais dispersada do que a luz azul, porque o comprimento de onda do violeta é menor. Porém, o Sol ele emite muito mais luz azul do que violeta. E, além disso, os nossos olhos são mais sensíveis à cor azul. Por isso, nós vemos o céu azul. Se o Sol tivesse numa temperatura diferente, mais intensa, aí ele poderia emitir mais violeta do que azul. Aí talvez a gente conseguisse ver o céu de uma outra cor, né? Mas considerando três motivos: o comportamento do espalhamento Rayleigh, o fato do Sol emitir muita radiação na faixa do azul e dos nossos olhos serem mais sensíveis ao azul, a gente vê o céu azul. Porém, quando o Sol está perto do horizonte, os raios solares eles atravessam uma massa de ar atmosférico muito maior do que quando o Sol está a pino, por exemplo, está no zênite, meio-dia. Então, a dispersão aumenta muito a sua intensidade. Então, o azul, que é o primeiro, né, o mais atenuado, ele vai se perder, vai usar o azul todo. Depois vai usar as outras cores do visível, de forma que só vai sobrar o vermelho para a gente enxergar. Então, aqui está um exemplo, né? O espalhamento Rayleigh, ele explica o céu azul e o céu avermelhado no nascer e no pôr do sol. Porém, a gente tem no nascer e no pôr do sol a radiação percorrendo um caminho mais longo na atmosfera. Então, o azul vai ser totalmente removido, o verde, e aí só vai sobrar o vermelho. Então, esse exemplo aqui mostra bem, né? Se o Sol não tivesse no nascer nem no pôr do Sol, estaria aqui no meio, essa massa de atmosfera seria bem menor até chegar nos nossos olhos. Mas no nascer ou no pôr do Sol, olha a quantidade de atmosfera que a radiação vai ter que percorrer até chegar nos nossos olhos. É uma massa muito maior. E o espalhamento Rayleigh vai ocorrer nessa massa inteira. Então, vai espalhar os azuis, vai espalhar os verdes, vai espalhar todas as cores até que só vai sobrar o vermelho para a gente enxergar o céu. E se o céu ele tiver assim poluído ou com nuvens, aí a gente vê ele mais avermelhado ainda. Porque no caso da poluição, quanto mais partículas de aerossol tiver na atmosfera, mais a gente vai perceber esse avermelhado, né? Por isso que muitas vezes a gente fala que o pôr do sol do inverno é muito bonito. É porque em alguns locais do inverno fica muito tempo sem chover. Então, o ar fica com mais aerossóis do que no verão, que chove quase todo dia, né? Aquela chuva, pelo menos a chuva de tarde, né, de verão. Então, quanto mais poluído, mais avermelhado, esses tons mais quentes, a gente vai conseguir enxergar. Então, além do espalhamento Rayleigh, a gente tem o espalhamento Mie. Então, quando que ocorre o espalhamento Mie? Quando a partícula na atmosfera ela é do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho, ou maior do que o comprimento de onda que bate nela. Então, o que acontece? Ela consegue espalhar todo o comprimento de onda do visível com muito mais intensidade para frente do que para trás. Então, se ela espalha todos os comprimentos de onda com a mesma eficiência, ela mistura todas as cores. E, portanto, a mistura de todas as cores é a cor branca. Por isso que as nuvens são brancas. Então, o que explica a cor branca das nuvens é o espalhamento Mie. Porque esse tipo de partícula misturou todas as cores e enviou para frente, né, na cor branca.
Então, as gotas de nuvem, elas têm esse tamanho, né, de 10 a 15 micrômetros, mas isso é em média, né? Mas ela pode variar de 1 a 100 micrômetros. Você pode ter numa nuvem gotas de diversos tamanhos. Então, elas espalham a radiação em qualquer comprimento de onda, especialmente visível, né, que é o que a gente está vendo, né? Consegue ver com a mesma eficiência, diferente das moléculas de ar que conseguem espalhar com eficiência somente os menores comprimentos de onda. Então, o nitrogênio e o oxigênio vão espalhar bem mais o azul, que são os menores. As nuvens se espalham do azul, do violeta, ao vermelho com a mesma eficiência. A mistura de todas as cores é a cor branca. Então, a atmosfera interage com a radiação solar, espalhando ela e agora absorvendo ela. Então, o que é o processo de absorção? É transformar a radiação solar em outra fonte de energia, como, por exemplo, o calor. Então, vários constituintes atmosféricos absorvem radiação, vapor d'água, CO2, ozônio, aerossóis. Todos eles têm preferências por algum tipo de radiação para absorver. Então, por exemplo, na faixa do ultravioleta, a gente tem o ozônio e o oxigênio absorvendo. Na faixa do visível, a gente tem muito pouca absorção da radiação. Então, a atmosfera é praticamente transparente nessa faixa do espectro eletromagnético. E já no infravermelho e micro-ondas, a gente tem diversos gases que absorvem nessa parte, né, que é o vapor d'água, o CO2, o N2O, o óxido nitroso. Então, a absorção ela é um processo muito importante porque uma vez que a partir do momento que aquela região absorve radiação, ela se aquece. E quando ela se aquece, ela começa a gerar movimentos convectivos. E os movimentos convectivos, né, movimentos de subida de ar, subidas de parcela de ar, pode começar a gerar nuvens e ocorrer liberação de calor sensível e calor latente. Então, é fundamental para a dinâmica da nossa atmosfera o processo de absorção. Em outro momento também, se não for a atmosfera que estiver absorvendo radiação, se for as plantas, é também fundamental, porque essa radiação absorvida pelas plantas é a radiação que vai ser usada para a fotossíntese. Então, o que essa figura nos mostra? É o seguinte, a gente já viu na aula anterior, né, as leis da radiação. Uma das leis que a gente viu foi a lei de Planck. O que a lei de Planck faz? Nos diz qual é a radiância espectral, ou seja, os pontinhos dessa curva vermelha aqui, esses vários pontinhos vermelhos, cada um calculado para um comprimento de onda, ele sai através da lei de Planck. Então, o pontinho é a imitância de um corpo negro, esse pontilhado vermelho. Então, os corpos eles são considerados aproximadamente corpos negros, mas na verdade, o Sol, a Terra, não é um corpo negro de verdade. O Sol e a Terra eles funcionam como corpos negros para alguns comprimentos de onda e para outros nem tanto. Então, por exemplo, a radiação solar que chega no topo da atmosfera é essa preta aqui. Não é exatamente pontilhado, mas tem um zigue-zague em alguns momentos. A partir de determinado comprimento de onda fica muito parecido com o de um corpo negro, mas aqui no início não, a gente tem umas montanhas e uns vales. E, na verdade, o que a gente mede ao nível do mar, ou seja, essa radiação depois de interagir com a atmosfera, ela é bem variável, ela é isso daqui, ó. Então, tem momentos que praticamente a radiação é totalmente absorvida. E tem algumas regiões do espectro que não ocorre absorções. Então, essa figura ela vai começar a explicar isso melhor, porque ela vai mostrar por constituinte atmosférico. Tanto as ondas curtas, que são as ondas de origem solar, né, radiação solar, como as ondas longas, que são ondas emitidas pela Terra, pela superfície terrestre e pela atmosfera. Então, por exemplo, o metano. O metano ele não interage com nenhum tipo de radiação de onda curta, até que ele começa a interagir nas radiações de onda longa. Então, ele tem um pico de absorção aqui em 2,5, depois ele tem outro pico de absorção aqui em 7 micrômetros.
O ozônio e o oxigênio, eles já absorvem muito esses comprimentos de onda bem pequenos, que são as radiações eletromagnéticas com uma frequência muito alta, que tem uma energia muito alta. Então, tanto ultravioleta como radiações de comprimento de onda menor que ultravioleta, raio-x, raios gama, não chegam na nossa superfície porque o oxigênio e o ozônio nos protege dessa radiação. Então, se não fossem esses dois constituintes atmosféricos, chegaria na nossa superfície terrestre, raio-x, raio gama, e a vida seria diferente, porque são radiações que são incompatíveis com a vida no planeta, se chegasse todo esse total. Então, isso aqui tudo o O2 e o O3 absorve, depois para a área do visível tem pouca absorção, e depois ele tem um pico também na parte de radiação de onda longa. O dióxido de carbono, nas ondas curtas também interage pouco, quando as ondas começam a ir para o infravermelho, porque isso aqui já é infravermelho, são ondas curtas, mas esse aqui é infravermelho. Aí sim, o dióxido de carbono começa a absorver em algumas faixas específicas do infravermelho e do micro-ondas. Mesma coisa o vapor d'água. O vapor d'água não interage até o visível, mas a partir do visível, que começa o infravermelho próximo, ele tem vários picos de absorção do infravermelho. Então, se a gente pega tudo e soma, a gente tem a atmosfera total. O que é esse 0 e esse 100 que aparece todos os gráficos? É a absorção. 0 é um tipo de radiação que é fracamente ou quase nada absorvida pela atmosfera, e se estiver próximo de 100, a atmosfera absorve na sua totalidade essa radiação. Então, as ondas com comprimento de onda bem curto, né? Raio-x, raio gama, ultravioleta, a atmosfera praticamente absorve a totalidade. O visível, a gente tem muita pouca absorção. Então, não é à toa que as plantas elas absorvem esse tipo de radiação para fazer a fotossíntese, porque é uma radiação que chega em grande quantidade na superfície terrestre. A partir do visível, a gente tem muita interferência da atmosfera, vários picos de absorção no infravermelho, que é justamente o efeito estufa. Se a gente não tivesse atmosfera e perdesse tudo isso de radiação para o espaço direto, nossa temperatura do planeta seria muito inferior ao que é hoje. Agora, pelo fato da gente ter todos esses gases absorvendo no infravermelho, eles absorvem, eles aumentam sua temperatura e eles emitem também esse infravermelho de volta para a superfície terrestre. Então, um conceito muito interessante aqui é o conceito de janela atmosférica. Percebam só que em alguns comprimentos de onda, mesmo no infravermelho, a gente tem um percentual muito baixo de absorção. Então, esses locais, a atmosfera é praticamente transparente a esses comprimentos de onda de radiação. Então, isso é chamado de janela atmosférica. Então, o que é uma janela atmosférica? São regiões do espectro eletromagnético para as quais a radiação não é absorvida, ou seja, a atmosfera é transparente às radiações nessas faixas específicas chamadas de janela atmosférica. Isso é muito importante por quê? Porque, por exemplo, se a gente constrói um satélite que vai obter medidas a partir dessa radiação eletromagnética, adianta se a gente colocar ele para obter medida aqui em 2,5 micrômetros? Não, por quê? Porque ele vai estar lá em órbita e não vai chegar nenhuma radiação de 2,5 para ele medir. Por quê? Porque essa radiação ficou toda dentro da atmosfera. Então, os satélites, eles são construídos, especialmente se forem sensores passivos, eles são construídos para operar dentro das janelas atmosféricas, porque dentro das janelas atmosféricas a atenuação da atmosfera é muito menor. Então a gente consegue filtrar muito mais o efeito da atmosfera e retirar aquilo que a gente quer medir, a informação sobre o alvo, seja ele nuvem, ou superfície, ou água. Então, se o sensor é ativo, o que ele faz? Ele não emite nenhum tipo de radiação, ele só fica lá recebendo essa radiação que interagiu com o alvo.
Então, você pode ter sensores no visível, por exemplo, que esse sensor vai estar vendo? Ele vai estar vendo a radiação do visível que foi refletida pela superfície, porque a Terra não emite radiação no visível, mas ela reflete essa radiação solar que bateu no alvo e voltou. Então, o sensor ele fica lá parado medindo isso. Mas ele também pode ficar, ser um sensor passivo na parte do infravermelho. Por exemplo, se o objetivo do sensor é medir a temperatura de um alvo, é só ele saber, a quantidade de radiação emitida pelo alvo, que usando a lei de Stefan Boltzmann ele consegue saber a temperatura. Mas só que ele tem que ficar numa janela atmosférica, porque senão ele não consegue ter medida nenhuma. Se o sensor for passivo, já é uma outra história, porque aí se o sensor for passivo, se o sensor for ativo, já é uma outra história, porque o sensor ativo, ele envia a sua própria fonte de radiação, como os radares, por exemplo. Então, o radar ele envia um pulso de micro-ondas que interage com o alvo e ocorre um retorno dessa micro-ondas para o radar. E aí, a partir dessa radiação que retorna, ele consegue uma informação do alvo, seja quantidade de chuva, para onde uma tempestade está se movendo, ou também radares de segurança de voo. Existem vários tipos de sensores ativos também. Então, essa parte de estudo de radiação é fundamental para quem for seguir num estudo mais profundo de sensoriamento remoto. Isso aqui é a introdução a vocês compreenderem como que os sensores operam, por que eles operam em determinadas faixas do espectro e não em outras, justamente por esse comportamento seletivo que os gases têm em absorver algumas faixas do comprimento de onda e outras não absorver. Então, as superfícies, resumindo, elas absorvem, elas refletem e elas emitem radiação. A quantidade de radiação que é absorvida ou refletida depende do albedo dela. Quanto maior for o albedo, maior é a radiação refletida, portanto, menos radiação será absorvida. Então, como a gente já tinha visto na aula sobre a atmosfera, o aquecimento da atmosfera ocorre da superfície para as camadas superiores, porque é a superfície que emite para a atmosfera a radiação infravermelha. Então, é nessa faixa que a atmosfera consegue absorver para conseguir se aquecer. O visível, ela praticamente não interage. Quando a gente tem uma diferença de temperatura entre a superfície e a atmosfera, ocorre um fluxo de calor, tanto da atmosfera para a superfície ou da superfície para a atmosfera, depende de qual vai ter uma temperatura maior. Esse fluxo de calor é o fluxo de calor sensível. E a superfície da Terra também reflete radiação visível, de volta para a atmosfera, que é o albedo terrestre. Mas essa radiação refletida no visível, ela não aquece a atmosfera superior. Ela só realmente ela ultrapassa a atmosfera e é perdida pelo planeta. Então, quanto maior for o albedo, maior vai ser a reflexão. Um outro fluxo importante é o fluxo de calor latente, que é o que ocorre quando tem uma mudança de fase da água. Então, sempre que tiver uma mudança de fase, a gente vai ter importantes modificações de transporte desse tipo de calor. Aqui são exemplos de albedos. Então, os maiores albedos, as superfícies que mais refletem radiação, é a neve. Então, o albedo ele varia de 0 a 1. Então, a neve é a superfície que reflete com mais eficiência a radiação solar. E já uma superfície que absorve muita radiação solar, refletindo muito pouco, são as florestas coníferas. Em média, se a gente for pegar todos os tipos de superfície do planeta, o albedo médio planetário é 0,3. Mas a gente sabe que existe uma grande variação em torno desse 0,3. Então, varia de 0,1 a 0,95 as diferentes superfícies, o albedo das diferentes superfícies do planeta. Aqui nesse mapa, nesses dois mapas, a gente vê a espacialização do fluxo de calor sensível e do fluxo de calor latente. O fluxo de calor sensível ele vai ser maior conforme a temperatura for maior.
Então, quanto maior for a temperatura da superfície, mais ela vai ter esse fluxo de calor sensível. Tanto que a gente vê as cores mais avermelhadas sobre os desertos, né? E as cores mais escuras nas regiões mais geladas, né? Mais frias. Já o fluxo de calor latente, ele tem a ver com a evapotranspiração da região, a evaporação ou, se for uma superfície vegetada, a evaporação mais transpiração. Então, você vai ver os oceanos mais quentes com fluxo de calor latente alto e as regiões com floresta tropical com o fluxo de calor latente bem alto. Isso está totalmente relacionado à evapotranspiração da floresta tropical. Como que a gente mede a radiação solar, né? Existem diversos instrumentos para medir radiação. O piranômetro é o mais comum deles. Ele mede a radiação global. O que é a radiação global? É a somatória da radiação direta com a radiação difusa. Se a gente usar um piranômetro e sombrear ele com esse anel, né, um anel específico que não pode deixar pegar sol direto nele, ele vai estar o tempo todo dependendo do caminho que o sol vai dar no decorrer do horizonte. Então, ele vai medir a radiação difusa. Aí, para a gente obter a radiação direta, é só a gente subtrair. Radiação global menos radiação difusa é igual a radiação direta. Mas também existe um instrumento de medida que mede a radiação direta, que ele não é muito comum, mas ele existe, é chamado pirheliômetro. Então, o pirheliômetro, ele fica virado, ele se mexe conforme o Sol, né, se mexe, e ele fica na direção do disco solar. Então, como ele fica bem na direção do Sol, ele mede, né, a radiação direta e não a difusa. Mas o mais comum é a gente ver em estações esses dois instrumentos, já que a radiação direta ela pode vir da subtração dessas duas medidas. Os próximos passos nas próximas aulas vai ser compreender as diversas variáveis, né, do tempo. A próxima vai ser a temperatura. Mas antes disso, vamos ver se a gente entendeu a aula de hoje. Então, eu coloquei aqui 4 perguntas para a gente refletir e tem mais perguntas também lá no nosso Google Classroom. Então, quais são os efeitos provocados pela atmosfera na radiação eletromagnética? O que é janela atmosférica? Explique por que o céu é azul e o que diferencia um sensor remoto passivo de um ativo. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, falem comigo.